está grávida, muito provavelmente você já ouviu falar no tal do plano de parto, um documento que a Organização Mundial da Saúde idealizou e incentiva que as gestantes façam durante essa gestação, na sua prévia do parto. Então hoje nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o plano de parto, o que ele é, se você precisa ou não ter um plano de parto. Então vem comigo, aperta os cintos que vai ser bem legal esse conteúdo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Bettina Foscarini, eu sou idealizadora desse espaço aqui no YouTube, da Escola Materna, e aqui a gente conversa muito sobre gestação saudável e sobre preparação para o parto. Por isso eu tenho um convite muito especial para você fazer antes da gente começar esse conteúdo, que é se inscrever nesse canal. Você me ajuda muito quando você se inscreve, você me ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas, por isso já curte o vídeo e também fica muito à vontade para compartilhar ele com outras grávidas, se você conhecer alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Bom, aqui na Escola Materna, minha filosofia de trabalho é sempre entender a motivação das coisas. Por que raios a Organização Mundial da Saúde resolveu criar um plano de parto e incentivar que as gestantes façam isso? Não satisfeita com simplesmente uma regra que a gente tem que fazer isso, eu fui buscar, qual era a motivação. E acontece que quando você vai ler lá os documentos da Organização Mundial da Saúde, você vê que o plano de parto é uma ferramenta que a Organização Mundial da Saúde incentiva que a gente utilize para educar as gestantes. Guarda muito bem essa palavra, educar as gestantes na sua preparação para o parto. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde, ela começou a perceber que as mulheres chegavam no seu parto muito despreparadas, muito sem saber o que esperar. E como a gente está falando de uma organização mundial, a gente está falando de pessoas de uma organização que cuida tanto de pessoas que não tem nem hospital perto de casa, que não tem nem acesso à saúde mais complexa, e a gente também está falando sobre pessoas que até têm hospitais perto, até têm sistemas de saúde muito bem equipados, mas que estão sim sendo vítimas de profissionais que infelizmente existem, profissionais que acabam praticando violência obstétrica, profissionais que acabam gerando priorizando mais a sua satisfação do que a satisfação da paciente. Por isso que o plano de parto serve para que você aprenda sobre parto, para que você comece a descobrir tudo aquilo que você pode escolher dentro dos teus valores, o que você pode escolher no seu parto para que ele fique compatível com o que você acredita ser melhor para você, e também já te explica o que é uma intercorrência de parto, porque em obstetrícia a gente vai do céu ao inferno em segundos. Por isso que é importante que através da preparação para o parto adequada, a gente também prepare as nossas gestantes para que elas saibam que nem tudo elas podem escolher, que muitas vezes o seu médico vai ter que intervir sem necessariamente ser compatível com aquilo que você sonhou e idealizou, porque quando a gente tem uma intercorrência, o nosso grande objetivo é salvar a vida dessa mãe ou desse bebê. Mas vocês entendem que existe um limiar entre essas duas coisas? Existem sim coisas que a gente pode escolher se tudo correr bem, e existem sim intercorrências. Então o plano de parto ele serve para guiar a gente nessa preparação para o parto. Mas ele não é, e é muito importante que a gente esteja bem alinhadas aqui. Ele não é um documento engessado, ele não é um contrato que você precisa levar pro seu hospital e se ele não for seguido, você vai processar o seu médico, porque toda vez que a gente vê o plano de parto como essa estrutura engessada, a gente começa a apitar dentro da gente uma sensação de eu preciso de um documento assinado de que as minhas vontades vão ser aceitas, vão ser acatadas, porque senão o meu parto não vai dar certo. E aí quando a gente vai com essa visão de que o plano de parto é um documento engessado, a gente já vai com uma mentalidade de insegurança. E a insegurança é um grande inimigo da gestante na hora do parto. Se você vai pro seu parto desconfiando que você não vai ser respeitada, então tá tudo errado, A gente tem que voltar algumas casas lá atrás para te fazer se sentir preparada de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando a gente acredita que o nosso parto, ele diz muito mais sobre a nossa equipe do que sobre a gente não tá entendendo que o parto ele é de dentro pra fora, muito mais de quem nós somos, como a gente lida com o nosso corpo, a nossa consciência corporal, a nossa mentalidade, os nossos valores, as nossas escolhas, e aí sim quem vai estar com a gente nos ajudando a colocar pra fora aquilo que a gente sonha. Então entenda que existe uma grande diferença entre um plano de parto
como é idealizado pela Organização Mundial da Saúde, que é um plano de parto que te educa, e um plano de parto que é um documento engessado, como eu vejo muita gente por aí ensinando as gestantes e gerando gestantes frustradas, muito frustradas, que estão indo para os seus partos achando que elas vão ter controle sobre tudo. E uma das grandes lições que a maternidade traz é que a gente não tem controle sobre nada. A gente pode influenciar, a gente pode se esforçar, a gente pode se dedicar, mas controle, certeza, garantias não tem. Não tem garantias. Mas nem por isso a gente não deve fazer um plano de parto e a gente não deve se preparar para o parto, certo? E aí vem então a segunda questão. Eu preciso mesmo fazer um plano de parto? É realmente necessário? Vai fazer muita diferença eu fazer um plano de parto? E aí a resposta é não. Você não precisa fazer. Se a gente olhar lá na definição do dicionário, precisar, necessitar, você realmente não precisa ter um documento ali todo formal, como é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente tenha. Mas você precisa se educar, que é o objetivo, é a motivação por trás do plano de parto. Porque quanto mais você estiver educada e preparada, entendendo o que esperar do seu parto, mais segura você vai estar e mais ciente ciente das coisas que você pode escolher e daquilo que é uma intercorrência você vai ter mais ciência. Agora, se eu te recomendo fazer, você não precisa, mas se eu te recomendo, eu recomendo muitíssimo. Tanto é que lá na Escola Materna, no nosso curso, a gente tem no final do módulo de parto um plano de parto aqui, o meu modelo, para vocês utilizarem de template, né, de modelo, para vocês irem rabiscando aqui e depois levarem para o seu médico para discutir junto com ele as tuas vontades e como que você quer que proceda caso haja uma intercorrência. Certo? Então, negócio seguinte, você não precisa, mas eu recomendo muitíssimo que você tenha. E tá aí também feito um jabazinho, se você quiser ser aluno da Escola Materna, vai ser um grande prazer. Mas a gente vai utilizar aqui o modelo que a gente utiliza lá no curso, para quê? Pra te explicar mais ou menos como você pode fazer o seu plano de parto a partir de agora, sem esconder o jogo, tá bom? Então o negócio é o seguinte, o plano de parto, como ele não é um documento engessado, um contrato, ele é informal. Então você pode abrir lá um documento no Google, no Word, sabe? Abre lá um documento no Word, pode escrever ali as coisas que você gostaria de escolher, como que você gostaria que as coisas fossem conduzidas caso haja uma intercorrência, você vai escrevendo ali nesse documento do Word, tá? Pode ser à mão também, mas é muito importante que você primeiro escreva, conceba o seu plano de parto e depois debata esse plano de parto junto com o seu médico, seja o seu médico do convênio, seja o seu médico particular ou até no plantão. Vai ganhar bebê com plantão? Então leva o teu plano de parto, conversa com o teu médico sobre as suas vontades, sem chegar com aquela posição assim de, sabe, gato com medo, assim, nossa, se você não me obedecer, se você não fizer o que eu tô querendo, eu não vou ser feliz. Não, vai com uma posição de gentileza, uma posição de, olha, eu tô aqui porque eu sei que você quer me ajudar. O seu médico não se formou na faculdade pra ser um vilão, pra te atacar, pra te violentar. Não, o teu médico não é teu inimigo, ele é teu amigo e ele tá ali pra te ajudar. Então pega o teu plano de parto e debate com ele coisas para que vocês dois consigam chegar naquele lugar que é perfeito pra você, pro seu bebê e pra equipe conseguir te ajudar conseguir te ajudar a vivenciar. Pronto. Então tá, o plano de parto lá quando você... Olha aqui a Siri conversando com a gente. O plano de parto lá nesse documento do Word que você vai estar digitando junto comigo, você vai dividir ele em 6 grandes grupos. 6 grandes grupos. O primeiro grande grupo que a gente vai colocar aqui é o grupo de como você gostaria que fosse conduzido o seu pré-natal. E aí nesse grupo você vai escrevendo ali coisas como: você gostaria de conhecer a maternidade? Sim ou não, antes do parto? Você gostaria de fazer uma indução de parto caso você não entrasse espontaneamente em trabalho de parto? Você quer ter acompanhante? Quem é seu acompanhante? São coisas que a gente pensa sobre como o nosso pré-natal precisa ser conduzido nesse grande grupo do pré-natal. E aí a gente entra no mais polêmico de todos os grupos, que é o grande grupo do trabalho de parto. Então o primeiro foi cuidados pré-natal e o segundo, trabalho de parto. E aí no trabalho de parto a gente vai falar muito sobre questões mais práticas da rotina de quem entra em trabalho de parto. Por exemplo, você gostaria de ser avisada caso algum procedimento vá ser necessário junto com você? Então, digamos que você de fato tem uma intercorrência de parto. Você quer ser avisada sobre tudo o que está acontecendo? Você quer que as pessoas
que o seu médico, a sua enfermeira te fale, olha só, o seu bebê tá tendo uma desaceleração, você tá tendo um sofrimento XYZ, você quer saber disso ou você prefere confiar na equipe para que ela siga, né, e você só fique concentrada no seu corpo? É muito importante que você faça essa reflexão de autoconhecimento. Aí outras questões importantes sobre o plano de parto, uso de ocitocina, de oxigênio, se você se sente muito... Se pra você é tranquilo fazer toque vaginal, ou se pra você gostaria que fosse evitado toques vaginais, uso de analgesia, se isso é uma coisa que faz sentido pra você ou não, como que você gostaria de ser tratada no seu trabalho de parto, se você tem alguma aflição com pessoas, né, se você tem alguma vergonha de ter muitas pessoas em volta de você. Então a gente tem também, se você deseja ter alimentação ao longo do trabalho de parto. Então aqui tem todas essas questões. É muito importante que você coloque tem 3 opções para cada uma dessas opções, meu Deus. Tem 3 respostas para cada uma dessas opções. A primeira delas é se você quer, a segunda delas é se você não quer, e a terceira é se é indiferente. Porque sim, talvez para Joana seja maravilhosa essa ideia e para Ciclana seja péssimo, né? Ela não gostaria que acontecesse desse jeito. Então, é muito importante que na maternidade a gente respeite as mães, respeite os valores de vocês, ninguém aqui precisa ser protegida de si mesma. Então, você tem o direito, você tem aí como decidir por você mesma, né? Sem ter que seguir aqui um script que eu te diga que o melhor jeito é desse aqui, e se você não fizer parto normal, se você quiser uma cesárea agendada, você é horrível. Não é bem assim que funcionam as coisas na maternidade. Então a gente tem o primeiro grupo do trabalho de parto, do pré-natal, o segundo do trabalho de parto, e o terceiro é sobre o parto em si, né? Sobre como vai acontecer o parto em si. E aí a gente tem questões como a tricotomia, que é se você vai querer fazer uma depilação íntima ou não, como é que é a questão toda de lavagem intestinal, se isso é algo que você deseja, se isso não é algo que você deseja. Lembrando aqui que hoje praticamente nem é mais feito esse tipo de procedimento. Também tem questões aqui sobre como que você gostaria de que a equipe se portasse caso haja uma intercorrência, como a desaceleração do coração, o sofrimento fetal, a exaustão materna. Como que você quer que a equipe proceda se acontecer algum tipo de intercorrência? A questão da episiotomia, que é uma coisa que de rotina é desnecessária, né? O seu médico não precisa fazer isso de rotina, mas você gostaria de ser avisada caso passe a ser necessário. E aqui eu vou deixar um alerta, tá? Antes de me cancelarem. Existe uma situação em que a episiotomia ela pode ser necessária. 99% das vezes ela não é necessária quando ela é feita de rotina, mas caso haja necessidade de acelerar o parto numa questão de uso de fórceps, existem sim médicos que não têm a habilidade de fazer a extração via fórceps, e às vezes não é nem uma questão de habilidade, é uma questão de incapacidade mesmo da situação, e aí nessa necessidade do fórceps às vezes é preciso fazer uma episiotomia. Então entenda que em saúde a gente não pode ficar demonizando condutas. É claro que a episiotomia ela é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, mas nem por isso eu vou odiar ela, porque pode ser que ela venha a ser necessária no seu parto. Então, feito aqui essa explicação, tem coisas também que a gente tem que deixar muito claro, já que isso aqui é um instrumento de educação para vocês, que tem coisas que não podem ser toleradas e que também é importante que no seu plano de parto e seja muito claro aqui que você não tolera agressão verbal, agressão física, manobra de Christeller, que é uma manobra em que se empurra a barriga da gestante, que às vezes a gestante fica até roxa. Isso tudo são questões de violência obstétrica, então é muito importante que vocês, por mais que aqui a gente está falando sobre um momento muito maravilhoso, também é importante que esse documento te ensine sobre coisas. E é importante que você já debata ali com as pessoas que estão junto com você que você não vai tolerar agressões verbais, físicas, xingamentos e humilhações, né? O próximo item, né, é a questão da cesárea. Caso seja necessária uma cesárea, como você gostaria que fosse conduzido isso, você gostaria de entrar em trabalho de parto, você gostaria de ter feito uma indução pré-cesárea, você é a pessoa que quer ter uma cesárea agendada, como é que é isso pra você? Como que é a questão da sedação, né? Porque a cesárea não necessariamente ela precisa de sedação, então tudo isso aqui tem que ser muito bem elaborada. Outras questões, né?
se você gostaria que baixasse o campo cirúrgico. O que é o campo cirúrgico? Como a cesárea é uma cirurgia, eles deixam aquele lençol tapando, né, a cirurgia dos seus olhos e do acompanhante, para que você não fique vendo ali uma imagem muito sensível, que é a sua barriga aberta e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que querem de fato ver, que não são sensíveis a esse tipo de conteúdo, então você pode escolher também se você gostaria que baixasse o campo para você enxergar o seu bebê nascendo, ou se você gostaria só que o seu bebê fosse entrar aí pra você. Também tem algumas outras coisas como mãos presas, se você gostaria que seu bebê viesse direto pro seu colo, ou se você não gostaria que seu bebê viesse direto pro seu colo. Tudo isso são algumas das coisas aqui que no quesito cesárea, porque mesmo que você queira muito um parto normal, é importante que você lembre que não tem garantias. Que a gente tem que sim cogitar que talvez seja necessário por algum motivo ter uma cesárea, e graças a Deus a cesárea não existe A cesárea foi inventada para ajudar as mães. Ela não foi feita pro nosso mal. Então, se ela vir a ser necessária, não fique triste, não fique frustrada, fique feliz que você fez tudo que você podia para ter seu parto normal, e se não deu, tudo bem, que bom que existe a cesárea e que você e seu bebê estão bem e vivos. Lembra que a gente passou por pré-natal, trabalho de parto, o parto em si, cesárea. A gente entra agora pro após o parto, não é o último, é o após o parto. E aí depois do parto você precisa escolher se você gostaria de pegar imediatamente seu bebê, se você gostaria que ele fosse direto pra pediatra, se você gostaria que ficasse com seu acompanhante, como que você gostaria que fosse a questão do banho, será que é necessário mesmo dar banho? Logo, a gente recomenda muito que o seu bebezinho fique no seu peito, na pele a pele, tocando você, que a amamentação seja estimulada logo nos primeiros segundos, mas tem gente que não se sente à vontade com isso. Então aqui tá a questão toda de até onde vai as nossas orientações e onde entra os valores da paciente, que pode sim escolher sobre algumas coisas. A questão da placenta, né? Se você gostaria de aguardar a expulsão espontânea, sem manobras, né? Ou se para você isso é indiferente. E agora sim, por último, mas não menos importante, a gente chega nos cuidados do bebê em si. Tem aqui uma questão sobre o uso de questões oftalmológicas. Eu não sou muito boa em pediatria, tá? Mas a questão dos cuidados após o bebê, a gente sabe que por muito tempo era administrado coisas como aspiração nasal, uso de gotejamento oftalmológico, várias coisas que hoje a gente sabe que muitas vezes são desnecessárias, mas é muito importante que você converse com o seu pediatra se essas coisas todas aqui, se esses cuidados todos são necessários, se faz bem, se faz mal, para que você se sinta tranquila na hora de confiar o seu bebê pro seu pediatra, que ele vai fazer, que ele vai conduzir da melhor forma possível. É claro que por aqui eu fui passando, né, pouco a pouco, cada uma desses grandes grupos, mas eu tenho certeza que você já conseguiu entender mais ou menos como funciona o plano de parto. Não pegue o plano de parto de outra pessoa e não veja o plano de parto como tem que ser assim, tá? Faça esse exercício, esse recolhimento. Eu acho que a maternidade, ela convoca a mulher a se recolher. Ela convoca a mulher a refletir sobre o que faz sentido pra ela, sobre o que ela tá disposta a fazer, sobre o que combina com a sua família, com o seu bebê, com o que vai fazer mais bem do que mal pra ela, né? Então, eu acho que é muito importante que vocês entendam que na minha filosofia de trabalho, eu sempre acho que é muito importante que a mulher, ela invista naquilo que ela acredita ser o melhor. Sabe, ninguém precisa ser defendida de si mesma. Eu confio plenamente que se a natureza te escolheu para ser mãe, se ela confiou em ti para que você gerasse essa criança, você também vai ter capacidade de parir, e também vai ter capacidade de amamentar, e também vai ter capacidade de educar essa criança como você achar a melhor forma possível. O que é importante que a gente entenda é que essa pedagogia da maternidade também te chama a ser responsável pelas suas escolhas, entender que tudo na vida tem prós e contras, e que a gente infelizmente não é uma criança mimada para só viver coisas gostosinhas, né? Então, acho muito importante que você entenda que a dor e a delícia de ser grávida é que vocês podem escolher, mas também é vocês que vão viver isso, né? Vocês que vão viver as suas escolhas. Então, como não sou eu que tô parindo e essa bronca é contigo, sinta-se livre. Você tem a minha bênção para viver o parto daquele jeito que faz sentido pra você, de uma forma segura. A minha maior dica é: se prepare. O parto é um evento intenso demais para você ser pega de surpresa, e a Organização Mundial da Saúde não teria
preconizado tanto esse documento, né, essa ferramenta, não é nem documento, essa ferramenta de educação dos pacientes, se a preparação para o parto não fosse tão importante para que lá na frente você olhe para o nascimento do seu filho com uma vontade de lembrar e não como um evento que você ficou traumatizada. Certo? Então, esse conteúdo fez sentido para você? Se você curtiu esse conteúdo, comenta aqui embaixo para mim, compartilha com outras gestantes e já vou deixar um convite aqui para você. Se você quiser ser minha aluna na Escola Materna, vai ser um grande prazer te ter lá com a gente. O link tá aqui na descrição. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.